Durante mais de 40 anos, eles fizeram absolutamente tudo juntos. Construíram uma casa simples, criaram 3 filhos, envelheceram dividindo alegrias, dificuldades, sonhos. Quem conhecia o casal costumava brincar, dizendo que um respirava pelo outro. Então, numa tarde chuvosa, tudo mudou. Ao voltar para a cidade, um caminhão perdeu o controle numa curva e atingiu o carro em cheio. Ele escapou apenas com alguns ferimentos. Ela não teve a mesma sorte. A pancada provocou uma grave lesão na coluna. Os médicos foram sinceros. As chances de ela voltar a mexer os braços e as pernas eram praticamente inexistentes. Dias depois recebeu alta. Voltou para casa completamente dependente. Precisava de ajuda para comer, tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes e até mudar de posição na cama. Nos primeiros meses, a casa vivia cheia. Parentes apareciam, vizinhos levavam comida, amigos faziam visitas. Mas, como sempre acontece, a vida dos outros continuou. As visitas diminuíram, os telefonemas ficaram raros, até que restaram apenas os 2. Todos os dias ele acordava antes do sol nascer, preparava o café, dava os remédios, fazia massagens nas pernas dela. Aprendeu a trocar curativos, aprendeu exercícios de fisioterapia, aprendeu a pentear seus cabelos exatamente do jeito que ela gostava. Ela chorava escondido. Dizia que ele merecia uma vida melhor, pedia para que encontrasse outra mulher, seguisse a vida, que fosse feliz. Ele apenas sorria. Sentado ao lado da cama, respondia sempre a mesma coisa: eu prometi ficar ao seu lado quando tudo fosse fácil, mas também prometi quando tudo ficasse difícil. Os anos passaram. A sociedade nunca decepciona quando o assunto é dar opiniões. Alguns diziam que ele estava desperdiçando a própria vida. Outros afirmavam que Deus já havia mostrado que aquele era o fim da história, mas ele jamais aceitou esse final. Todas as tardes colocava uma cadeira na varanda, com muito esforço a levava para sentir o vento no rosto. Os 2 ficavam olhando o movimento da rua, quase não conversavam, não era preciso. O silêncio deles dizia muito mais do que qualquer palavra. Certa manhã, ela perguntou: você nunca se cansou? Ele respondeu sem pensar: todos os dias. Ela voltou a perguntar: então por que nunca desistiu? Ele segurou sua mão: porque eu nunca cuidei de você esperando alguma recompensa. Eu cuidei porque eu te amo. Na semana seguinte, aconteceu algo que ninguém percebeu. Enquanto ele ajeitava seus pés sobre uma almofada, ela conseguiu mover discretamente um dos dedos. Nem ela acreditou. Os médicos disseram que poderia ter sido apenas um reflexo, espasmo. Mesmo assim, ele comemorou como se tivesse ganhado o mundo, a sua Copa do Mundo. Dias depois, o movimento voltou. Depois vieram pequenos sinais. Semanas depois, ela conseguiu levantar levemente uma das mãos. Meses se passaram, vieram sessões intermináveis de fisioterapia, dor, quedas, frustrações, recomeços, até que um dia, segurando firme nas barras de apoio, ela conseguiu permanecer de pé. Os profissionais se emocionaram, mas ninguém chorou mais do que aquele homem. Alguns meses depois, ela estava dando os primeiros passos, e o melhor, eles estavam caminhando juntos. Não eram passos firmes, nem rápidos, mas eram suficientes. Naquele instante, ele percebeu que o maior milagre
não era vê-la andando novamente. Era descobrir que o amor que sentia por ela havia caminhado o tempo inteiro, mesmo quando ela não podia dar um único passo. Hoje, quem passa em frente à casa deles costuma encontrar os dois sentados na varanda. Às vezes ela ainda precisa de ajuda, às vezes ele também. O tempo envelheceu seus corpos, mas jamais conseguiu envelhecer o amor que construíram. Vivemos um tempo em que muita gente desiste diante da primeira dificuldade, ou da quarta, ou da quinta, ou da 10ª, da 20ª. Troca de pessoas por conveniência, abandona sonhos por impaciência, confunde amor com facilidade. Mas o verdadeiro amor nunca foi sobre dias perfeitos, até porque temos tão pouquinhos dias perfeitos. É sobre permanecer quando permanecer dói. É sobre segurar a mão de alguém mesmo quando todos dizem que já não vale mais a pena. A fé faz aquilo que os olhos não podem enxergar, não conseguem. O amor faz aquilo que a lógica não consegue explicar. E quando os dois caminham juntos, até o impossível começa a perder força. Quem merece estar ao seu lado apenas nos dias de vitória? Será que os maiores milagres da vida não acontecem justamente porque alguém decidiu permanecer quando todos os outros foram embora? Me diga, e você? Diante da primeira tempestade, vai desistir? Ou vai amar até o fim? Pense nisso. Forte abraço. Ótima quinta para você, para sua família. Que Deus nos proteja. Que Ele nos permita viver mais um lindo e abençoado dia.